Uma criança, um pai assassinado, um avô preso. Foi a 5 de fevereiro de 2011, num parque público em Oliveira do Bairro, Aveiro. O pai era Cláudio Rio Mendes, tinha 35 anos, era advogado no Porto e estava em litígio com a antiga mulher devido ao poder paternal. A filha tinha 4 anos. Durante uma visita à criança, o ex-sogro disparou 6 tiros com a neta nos braços. O homicídio foi filmado por telemóvel, o vídeo circulou na internet e nas televisões e chocou o país. Um ano depois, o arguido aguarda julgamento em casa com pulseira eletrónica e na companhia da neta. A família de Cláudio critica a justiça portuguesa e contesta a decisão do Tribunal da Relação de Coimbra de deixar o arguido aguardar julgamento em casa. Este caso relança a discussão sobre o estado da justiça em Portugal. Na abertura do ano judicial, o Presidente da República reconheceu mesmo que a forma como os cidadãos encaram a justiça não oferece motivos de satisfação e considerou urgente a reflexão sobre o funcionamento do sistema de justiça. Para analisar a atual situação da justiça portuguesa, tenho comigo Marinho e Pinto, bastonário da Ordem dos Advogados, Celso Mendes, irmão de Cláudio Rio Mendes, e José Eurico Santana, da Associação Portuguesa pela Igualdade Parental e dos Direitos dos Filhos. Muito obrigada por terem aceito o convite para estarem presentes neste testemunho direto. No dia em que se assinalou um ano sobre a morte de Cláudio Mendes, a família foi até ao local do crime e recordou a morte violenta, um momento de pesar que partilhamos consigo na grande reportagem de hoje. Justiça que se escreve em papel, traduzida em palavras. Em termos de justiça que nós pedimos, é que efetivamente vá às questões e ponha a verdade cá fora. Fazer com que isto não fique esquecido. Fazer com que isto não fique esquecido. Eu sinto é que não há de facto uma vontade de fazer justiça. Há uma vontade dos magistrados aplicarem a lei e não se preocuparem muito com isso. Questões que permanecem um ano depois. A 5 de fevereiro de 2011, Cláudio Rio Mendes, 35 anos, foi assassinado. Na celebração do primeiro ano de falecimento, a família visitou o cemitério onde Cláudio está sepultado. Foi um mato. Queria dizer que será até um santo porque morreu por amor. A dor e a revolta são, neste caso, sentimentos que se unem para pedir justiça. Conseguir mostrar à Adriana que ela tinha um bom pai e que lhe foi privado. Acho que seria a melhor forma de mostrar que o irmão gostava muito daquela criança e que só queria ser pai. Isto é impossível de se esquecer, não é da forma como foi. Nós sabemos que está a ser feito os possíveis para que o assunto fique resolvido, mas para nós, família, para os meus pais, para o meu irmão, para a família mais junta, não há justiça que valha nesta situação. Primeiro no cemitério, depois no Parque da Mama Rosa, em Oliveira do Bairro. Foi aqui que Cláudio foi visitar a filha. No local estavam, entre outros, a mãe da menina, a juíza Ana Carriço, e o avô, com a criança ao colo. O arguido sacou de uma arma, disparou 6 vezes. 3 acertaram na vítima. Um ano depois, no local onde Cláudio caiu, os amigos, indignados, depositam flores e acendem velas. O filme que mostra o assassinato e que inclusivamente foi proibido pela ERC de passar nas televisões, se calhar foi justamente pela objetividade com que qualquer pessoa consegue ver ali tudo o que se está para passar. Um pai agarrado,
um pai que inclusivamente levou um soco da progenitora naquele momento, um avô que se escudou com a própria neta como um escudo para o assassinar, a fuga pela vida e uma perseguição, porque aqui estavam outras pessoas a cometer crimes, para além do assassino. Havia o chamado crime de segurança ilegal, um campanga, que literalmente meteu as mãos nos bolsos e a subiu para o ar. É isso que a justiça portuguesa faz. Mete as mãos nos bolsos e a subia para o ar como se nada fosse com ela. Estou muito indignado com a situação da justiça e que, passado um ano, não só não foi capaz de ver a situação da menina, como também não foi capaz de colocar aquele indivíduo no local em que pertence, que é na cadeia. A justiça portuguesa abandonou esta vítima, abandonou as vítimas à sua sorte e entregou a criança ao assassino do pai. Em termos de justiça, que nós pedimos é que efetivamente vá às questões e ponha a verdade cá fora. E que, portanto, o assassino seja preso com prisão efetiva por muitos anos. Cerca de 100 pessoas em homenagem no local do crime. A família e os amigos de Cláudio alegam que o caso ilustra a necessidade de reformar a justiça portuguesa. Existe uma criança muito pequenina que está neste momento a viver com o homicídio do seu pai. Penso que isto só pode ter acontecido por falta de discernimento do magistrado que assim decidiu. A justiça em Portugal é um monstro, não é? Além da falta de discernimento que caracteriza a maior parte, penso eu, dos magistrados, ou pelo menos muitos, o que eu sinto é que não há de facto uma vontade de fazer justiça. Seria muito bom que todos se indignassem por bem. Não se trata de perder a cabeça com mal entendido ou com injustiça, mas que não deixássemos de nos indignar por bem. A primeira reação que eu tive foi de negação. Eu não queria acreditar que a justiça portuguesa fosse tão cega e tão permeável à influência da mãe. Ele só está em casa, como o próprio bastonário das Ordens dos Advogados disse, exatamente porque a filha dele é juíza, senão estaria preso. Seria fácil, como foi para o assassino, nós tomarmos alguma atitude diferente, mas temos que ter paciência e temos que ter esperança que efetivamente as coisas vão acontecer. E portanto, vamos ter que aguardar, com o sofrimento que isso implica durante todo este tempo, durante um ano assim, e mais, sabemos disso. Mas vamos com certeza ouvir as palavras certas da justiça, quer no caso do processo civil, quer no caso do processo familiar, e ela vai se fazer. O arguido António Ferreira Silva, 65 anos, engenheiro técnico agrário, esteve durante quase um ano em prisão preventiva. A medida de coação foi depois alterada e está neste momento a aguardar julgamento em detenção domiciliária com uma pulseira eletrónica, por decisão do Tribunal da Relação de Coimbra. Fomos até à sua residência tentar ouvir a família. Muito bom dia. O meu nome é Joana Almeida Silva, eu sou jornalista do Porto Canal. Nós estamos a fazer uma reportagem por causa do estado da justiça e gostaríamos de saber se há alguém que nos pode receber. Desculpe lá, mas é que estamos agora a almoçar. Não é a melhor hora, desculpe lá. Haveria algum momento mais oportuno? Olha, depois tudo depende se daqui a um bocado passar por aí, mas não tenho lá para as 3 horas, talvez esteja melhor. Por volta das 3 horas? Sim. Poderemos então voltar aqui à casa às 3 horas? Sim, pode passar por aqui. Não lhe posso garantir que estejamos cá, mas se for possível estaremos cá a essa hora. Está bem, muito obrigada então. Até às 3, muito obrigada. E voltamos à hora combinada. Quem está? Muito boa tarde. Boa tarde. O meu nome é Joana Almeida Silva e eu sou jornalista do Porto Canal. Nós estivemos há pouco aqui
Gostaríamos de saber se há alguém que nos possa receber. Está alguém? Sim. Mas quer falar com quem? Com o Sr. Ferreira Silva. Ah, sim? Então, um momento. Muito obrigada. Tá? Sim, boa tarde. Olha, boa tarde. Não pode ser, tem que falar com visitas, venha outro dia, faz favor. Há algum dia em que possamos voltar? Como? Há algum dia em que possamos voltar? Pois, terão que telefonar primeiro. Ligamos para o arguido, uma conversa cuja gravação não foi autorizada e na qual qualquer questão foi remetida para o processo. O mesmo silêncio que escolhem os advogados envolvidos no processo, que remetem declarações para depois do julgamento. A data ainda não está marcada, apesar da Justiça Portuguesa ter considerado este um caso de natureza urgente. Estamos a falar de um crime que vai, e em consequência, vai implicar a aplicação de uma pena, geralmente, que se situará numa moldura penal relativamente alargada e com uma pena que, no fundo, será, digamos, pesada. Certamente será o tempo ótimo, compreendido entre portanto, o tempo que é necessário para avaliar as circunstâncias e o tempo, por outro lado, é também necessário para que seja uma ponderação cuidada e que garanta também que a justiça é precisamente justa. A justiça tem também a obrigação de demonstrar à sociedade que funciona. Aliás, a justiça penal, em concreto, tem a obrigação, ou deve, digamos, procura garantir não apenas a satisfação de necessidades punitivas, mas também de necessidades dissuasoras. Tem essa dupla função. E entre 2007 e 2009, a duração média de um processo de natureza penal nos tribunais portugueses foi de cerca de 11 meses. Não me parece, mesmo em comparação com dados de outros países, que seja um período excessivo. Será que a justiça portuguesa é eficaz? É célere? De quanto tempo precisa afinal para julgar um homicídio? Recordo que este homicídio foi filmado por telemóvel, as imagens continuam a circular na internet, mas a sua divulgação na televisão está proibida pela entidade reguladora para a comunicação social. É a altura agora de debatermos o estado da justiça em Portugal. Comigo em estúdio tenho Marinho e Pinto, bastonário da Ordem dos Advogados, Celso Mendes, irmão de Cláudio Rio Mendes, José Eurico Santana, da Associação Portuguesa pela Igualdade Parental e Direitos dos Filhos. Tentamos ainda obter declarações do advogado do arguido, António Ferreira da Silva, que não se mostrou disponível para falar com o Porto Canal. Meus senhores, muito obrigada pela vossa presença mais uma vez neste debate. Engenheiro Celso Mendes, eu vou começar por si e expresso desde já o meu pesar pela sua perda. Agradeço toda a sua disponibilidade para estar presente neste debate. Sei que a família, como vimos ali na reportagem, está revoltada, está indignada e pede justiça. Eu começo por lhe perguntar qual é o sentimento que tem para com a justiça portuguesa, passado um ano do falecimento do seu irmão. Ora bem, o facto de já ter passado um ano, não é, e continuarmos a ver que ainda não foi agendado o julgamento, deixa-nos bastante desiludidos, não é? Um caso como este que foi filmado, não é, que se vê perfeitamente que o meu irmão foi executado, não é? E o facto de ainda não ter sido marcado o julgamento, não é? Ao fim de um ano, supostamente tem carácter urgente, não é? Deveria ser agilizado. Nós sabemos também que está pendente o recurso do despacho, que admitiu
a constituição do tribunal de júri que foi pedido pelos meus pais, não é? E sabemos que está pendente esse recurso, mas já passou um ano, não é? Sei que nos trouxe inclusivamente um acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra, acórdão esse que nos diz precisamente que o arguido responde por homicídio qualificado. Exatamente, sim, ele foi pronunciado por homicídio qualificado pelo Tribunal da Relação de Coimbra. Dr. Marinho e Pinto, este é um caso paradigmático da justiça em Portugal. Enquanto bastonário, como é que vê este caso? Olha, este caso tem algumas especificidades que nos aparecem como preocupantes. Em primeiro lugar, estamos perante um homicídio qualificado cuja pena vai de 12 a 25 anos. Uhum. E a primeira questão que eu ponho e ponho assim como jornalista, procuro no país uma pessoa que tenha sido acusada e pronunciada por homicídio qualificado que não esteja em prisão preventiva. É que um crime desta gravidade tem que estar em prisão preventiva porque suscitou e suscita um enorme alarme social. Mas o Sr. como conhecedor das nossas leis, do nosso sistema judicial, como é que interpreta que este arguido tenha estado cerca de meio ano em prisão preventiva e esteja neste momento em prisão domiciliária com pulseira eletrónica? Ele está em prisão domiciliária e isto é extraordinariamente preocupante, não só pelo alarme social que provoca associado, não só pelas desconfianças que sugerem sobre a justiça portuguesa, porque estamos a falar do pai de uma juíza, mas também porque estando em prisão domiciliária, estando com pulseira eletrónica, este tempo vai-lhe ser descontado na eventual pena de prisão efetiva a que venha a ser condenado e a que deve naturalmente ser condenado, uma vez que não resultará qualquer dúvida sobre o crime. Portanto, há, de facto, a partir do momento em que foi decretada a prisão, a pulseira domiciliária, a saída da prisão e a ida para casa com pulseira domiciliária, vai haver aqui agora todo um conjunto de, obviamente, manobras para atrasar a decisão final, para atrasar o trânsito em julgado. Ou seja, quanto mais tempo ele estiver em prisão domiciliária, menos tempo estará na prisão mesmo depois da condenação. E isto levanta dúvidas, porque eu só conheço mais um caso de uma pessoa acusada por um homicídio qualificado, ou pronunciado, a ter cometido e não ter ido parar à prisão. Foi justamente o filho de um casal de magistrados em Lisboa. O Sr. está com isto a dizer-nos que o facto da filha do arguido ser juíza pode estar a influenciar este processo? Há razões sérias para suspeitar disso. Ninguém pode fazer uma afirmação perentória, é óbvio, porque seria demasiado temerário fazê-lo, mas há razões sérias para termos essa suspeita, termos esse medo de que esteja a ser assim. Porque, como lhe disse, eu gostava de saber qual é a pessoa que, tendo cometido um homicídio qualificado, punido com a pena máxima em Portugal, de 12 a 25 anos, está com pulseira eletrónica em casa. É que, de certeza que não há nenhum, a não ser o tal filho do casal de magistrados lá da zona de Lisboa. Ora, não podemos ter uma justiça para ricos e poderosos, uma justiça para pobres e uma justiça para magistrados e familiares de magistrados. Nós temos exemplos na nossa justiça de protecionismo escandaloso, eu diria mesmo mais ignominioso, de magistrados, apanhados a cometer crimes e que foram exculpados, varreram o sistema judicial, varreu para debaixo da mesa e protegeu-os. Temos exemplos escandalosos. Outros não são conhecidos do público, mas há aí. E isto sugere que de facto estejamos em presença da mesma situação. Está a dizer-nos que existe uma justiça para ricos e uma para pobres, doutor? Não, neste caso é pior. Há uma justiça para os próprios magistrados. Os magistrados utilizam a justiça ao seu favor. Não são todos, naturalmente, porque temos o acórdão da relação de Coimbra, que de facto deve ser exemplar por isto. O Ministério Público acusou por homicídio qualificado. O juiz de instrução, o colega da filha do homicida, acusou por homicídio simples, e a diferença é só, e a relação depois acusou por homicídio qualificado, mandou pronunciar por homicídio qualificado. A diferença de pena é só esta. Um homicídio simples é punido com uma pena de 8 a 16 anos de prisão. Um homicídio qualificado é punido com uma pena de 12 a 25, ou seja, a pena mínima é pelo menos 12 anos. A diferença é só essa. Isto é muito grave.
E gera na opinião pública uma suspeita de que a Justiça, os magistrados decidem como quer. Para uns é todo o rigor, é a espada de Damocles com toda a sua frieza a decepar direitos e a atingir as pessoas. Para outros é tudo facilidades. Quer dizer, não pode haver, de facto, este double standard, estes 2 pesos e 2 medidas. E aqui é particularmente grave, porque óbvio, é um daqueles casos em que a Justiça deve atuar na lâmina. No fio do arame. Não pode haver suspeita. Não pode também, com preocupações de isenção, retirar direitos ao arguido e atingi-lo nos seus direitos, mas não pode permitir que a população pense o que está a fazer. O sistema judicial que demonstre quais são os homicidas, as pessoas pronunciadas por homicídio qualificado, que estão em casa, tranquilamente, e no caso, deixe-me dizer, extraordinariamente grave, a conviver com a neta, com uma das principais vítimas deste terrível crime, que é a filha da vítima do assassinado. A criança. Esta criança está a ser, a personalidade dela vai ser deformada no convívio com o assassino. E a criança foi precisamente a origem de todo este conflito também deste crime. José Eurico Santana, eu pergunto-lhe se casos de conflito para a guarda de uma criança são muito frequentes e quais são, sobretudo, os casos mais conflituosos que a Associação Portuguesa para a Igualdade Parental e dos Direitos dos Filhos conhece. São muitos? São infelizmente muitos, e são muitos mais do que aqueles que chegam ao nosso conhecimento, não é? O que nós mais tentamos é fazer com que o que já é grave na vida de uma criança, que é a separação do seu ambiente normal, da família, dos pais, não se converta numa guerra civil e que cada vez mais consigam os pais num ambiente saudável, o mais saudável possível, repartir as responsabilidades parentais, partilhar a vida daquela criança. Desde a educação, desde a escola, desde a vida comum, desde a sua educação. Ou seja, para que o pai e a mãe sejam cada vez mais parificados na vida de uma criança que já vê o seu Mas quando não há um consenso, quando existe conflito em relação à custódia de uma criança, como é que se resolve este caso? Os processos são muito lentos? São sempre mais lentos que o que deveriam ser. Ou seja, também não me cabe a mim, tendo aqui o Sr. Bastonário, abordar essa questão. O que nós preconizamos e tentamos é que se criem, ou seja, em primeiro lugar, que haja uma sensibilização de quem na Justiça acompanha estes casos. Estejam mais sensíveis, para esta realidade. Ou seja, vamos tentar que ambos os pais partilhem e falemos cada vez menos de guarda e de visita. A visita aqui é o parente pobre desta questão, porque veja que depois se vai criando aqui um afastamento e em muitas situações um quadro de alienação parental. Deixe-me só fazer um parênteses e falar um pouco do meu caso, enquanto um caso gravíssimo de alienação parental. A minha filha foi sequestrada internacionalmente, foi levada para o Brasil e eu, por um mecanismo judiciário, através de uma acusação infundada de violência doméstica, vi-me impedido de conviver com a minha filha no Brasil durante 9 meses. Felizmente fez-se justiça e veja que aqui há um caso de justiça, a justiça brasileira, por cooperação jurídica internacional, fez regressar a minha filha. A justiça brasileira é bem melhor que a portuguesa, embora não pareça. Em que aspecto, doutor? Olhe, no aspecto de garantia dos direitos das pessoas, até no aspecto de alguma rapidez, no aspecto de acessibilidade, no aspecto de mais barata. Portanto, há muitos aspectos. O sistema prisional é bastante pior. Sim. Sem dúvida nenhuma é bastante pior, apesar do nosso não ser bom, nem de longe. Mas no funcionamento dos tribunais na justiça, a justiça brasileira tem muitos aspectos que são bem melhores que a justiça portuguesa. Os juízes lá não são divindades como são aqui. Para percebermos melhor este caso, Engenheiro Celso Mendes, eu pergunto-lhe porquê é que o seu irmão estava num conflito para ver a filha? Já existia uma regulamentação do tribunal? O meu irmão estava a tratar de meter a ação para regular os poderes parentais e numa segunda tentativa, porque a primeira tentou chegar a um acordo com a mãe... Que não foi pacífico, portanto.
Na primeira vez ele tentou chegar ao acordo e ao fim de algum tempo começou a ver que as coisas não estavam conforme tinham acordado, ou seja, ela começou a faltar. E então tentou uma segunda ação na regulação do poder parental. Nessa segunda ação foi decidido pelo Tribunal, o meu irmão poderia estar com a criança todos os sábados, 2 horas, das 11 à 1 da tarde. Estava? E foi no segundo encontro, precisamente no segundo encontro, foi quando o meu irmão foi assassinado. Foi executado. Ele era impedido de ver a criança? Constantemente impedido. Sim, isso acho que qualquer pai que sofra e que sinta o que é a alienação parental deve passar por estes sintomas que são comuns a todos, não é? Porque, no fundo, neste caso do pai, do meu irmão, foi dado como um maluco, como não podia estar com a criança, que fazia mal à criança. Eram esses os argumentos usados? São sempre. Está aqui o nosso colega, que de certeza que também já passou por isso, sabe muito bem do que é que estamos a falar, e que normalmente são assuntos que ficam fechados dentro de casa, não é? Que não se falam e não se divulgam. Sim, o meu irmão passou muito por isso, não é? Há quanto tempo é que o Celso não vê a sua sobrinha? Eu já não vejo a minha sobrinha sensivelmente há 2 anos. Há muito tempo que não vejo a sobrinha. E porquê é que não a consegue ver? Não há comunicações, não é? Nós, depois do que aconteceu, tem havido muito pouca comunicação, ou nenhuma. E os seus pais, os avós paternos, veem a neta? Meteram uma ação de visitas e estadias com a criança. E, neste momento, o Tribunal de Família e Menores de Aveiro decidiu colocar a responsabilidade numa psicóloga que, por meio de algumas sessões, avaliou os meus pais, não é? Ver se eram pessoas idóneas e responsáveis e se poderiam ter contacto com a neta. E nessa terceira sessão, supostamente já com a criança não apareceu. Nós deslocámos lá ao gabinete da psicóloga, chegamos a ouvir a criança por detrás da porta, mas a mãe não conseguiu colocar a criança dentro do gabinete, dizendo que ela chorava, que não queria, ou seja, não há forma de obrigar aquela mãe a deixar-nos estar com a criança. Sim, Dr. Marinho Pinto. Neste caso, o Tribunal a Justiça devia tomar uma decisão, afastar a criança do homicida, do assassino. A criança não pode estar a conviver diariamente com o assassino. Com o assassino do seu próprio pai. Portanto, isto era elementar na justiça portuguesa. É bom senso. Aqui também outra questão. Deviam impor isto como numa das medidas de coação, uma obrigação de o homicida não poder contactar com a criança. Essa é uma realidade. O arguido vive, pelo que sabemos, com a criança, portanto com a neta. Mas para além desta questão, sabemos que em 86% dos casos são as mães que ficam com a guarda das crianças. Apenas 14%, em 14% dos casos, são os pais. Isso significa que há, à partida, uma discriminação de género? Se houver discriminação, está justificada biologicamente. E a Justiça tem que acatar isso. É óbvio que a ligação dos filhos é muito mais intensa com as mães. Pela amamentação, tiveram no ventre, isso é óbvio. Retirar um filho de uma mãe, muitas vezes, pode ser destruir completamente uma vida. Em certos casos justifica-se, porque de facto... Agora, mas também é verdade que a lei do divórcio já prevê a guarda partilhada. Sim, mas note, vamos lá ver. Mas na prática, por muito não amor, acontece. eu sou pai e divorciei-me e nunca houve problema, felizmente, com as minhas filhas, nunca houve nenhum problema. Mas a regra deve ser essa. O filho, a criança, está melhor com a mãe do que com o pai. Agora, isso não significa que os pais sejam impedidos, sejam afastados das responsabilidades parentais. Nem significa, perante determinadas condutas das mães, de inventar agressões, inventar violências domésticas completamente falsas, inventar, às vezes, crimes hediondos contra os filhos para os afastar dos pais. Dr. José Eurico Santana. Portanto, só para concluir. Sim. Portanto, esta ideia, não podemos partir de tabus nem de preconceitos. As crianças devem estar, de princípio, estarão melhor com as mães, mas não podem impedir os pais de exercer o poder paternal e de as visitar.
E às vezes o que acontece é isso. O que se passou com este caso, além do homicídio, que é um crime hediondo, até pelas circunstâncias em que foi perpetrado, é um processo em que nitidamente se nota uma parcialidade da justiça, preconceito, não sei se foi por ser influência da mãe, ser juíza e poder influenciar os colegas próximos, são às vezes colegas, não digo do mesmo tribunal, mas da comarca ao lado, com quem convivem, poder influenciá-los negativamente. Isto não pode acontecer, não devia acontecer na justiça. Infelizmente acontece com demasiada frequência. Ainda voltando à questão da guarda da criança, eu gostava de ouvir a opinião do José Eurico Santana, uma vez que a lei do divórcio já prevê a guarda partilhada entre os progenitores, mas é verdade que, na realidade, quando há conflitos, o Tribunal acaba por não a atribuir. Eu primeiro gostava de, se possível, fazer dois comentários. Um é muito importante. A Associação de Igualdade Parental representa pais, mães, netos e filhos. Rege-se pelo superior interesse da criança. Este era o primeiro, porque pode parecer que aqui que é uma associação de homens contra mulheres. Nunca. Ou seja, nós acolhemos pais, mães, avós, acolhemos filhos que eles próprios querem que o seu exemplo sirva para que outros não sofram. Esse é o primeiro. O segundo é aqui ao Sr. Bastonário, com o devido respeito, e pegando nas suas palavras, preconceito é dizer-se que as mães estão mais habilitadas. Eu sou pai e vou-lhe dar o meu exemplo pessoal também com toda a humildade e com toda a frontalidade e consideração que até tenho pelo Sr. Doutor. Cada caso é um caso. Eu vou-lhe dar o meu caso pessoal. Eu sou pai de uma criança, de uma filha de 14 anos, que eu entendi num divórcio por muito consentimento, num quadro de harmonia possível, até em favor da filha, e entendi que ela estaria melhor com a mãe. Esta minha filha, mais pequena, em que eu tenho um pedido de guarda no Tribunal de Família e Menores de Vila Nova de Gaia, está de facto melhor comigo. Eu vou-vos dar um exemplo. A mãe, quando veio para Portugal, abandonou uma filha com a mesma idade com que sequestrou esta. Há dois passos aqui que são duas coisas completamente diferentes. De facto, a ligação biológica com a mãe é muito importante, mas a ligação social, afetiva, diária com o pai, quando o pai, é também muito importante. Permita-me que não concorde e considere, ao contrário, a sua opinião um preconceito. É por isso que batalhamos. Acho que os pais, quando são pais, e as mães, quando são mães, estão igualmente habilitados. E é por isso, e é isso que a lei preconiza, e é por isso que nós até lutamos para que se criem comissões de acompanhamento. Ou seja, quando os pais, infelizmente, não têm condições emocionais, será o caso, o quadro geral, quando instrumentalizam os filhos, que é o que nós mais vemos, os filhos são instrumentalizados, sofrem porque são instrumentalizados por um pai ou por uma mãe. Qualquer um deles é condenável. Aqui não há Doutor Marinho absoluta Pinto, uma guerra de sexo. porquê é que estes casos demoram tanto tempo a resolver-se? Porquê é que estes processos são tão penosos? Temos aqui mais um exemplo de um pai que nos acaba de dar o seu testemunho. Porquê é que são processos tão penosos e tão demorados? Bom, são penosos pela natureza do litígio, não é? Um conflito entre pais que envolve a guarda de uma criança, que aguarda o exercício do poder paternal, que, enfim, são coisas muito, muito penosas. São muito penosas porque muitas vezes o sentimento dos adultos metamorfoseia-se em ódio, terrível ódio, rancor. Eu, como advogado, patrocinei já muitas situações, muitos casos, são terríveis, em que as pessoas atiram com as crianças um para o outro como objetos. Arremessam os filhos uns para os outros, outros utilizam os filhos para querer obter compensações financeiras desproporcionadas, outros ainda querem privar, sabendo de ligações afetivas intensas dos filhos com o outro progenitor, querem privar por vingança o outro progenitor. Isto é aquele tipo de processos onde muitas vezes vem ao de cima o que pior há nas pessoas humanas, sob a capa dos melhores sentimentos, às vezes. Percebe? Isto são problemas, pela sua natureza, deveriam ser tratados por juízes com muita experiência de vida. Com muita experiência de vida. Além da experiência profissional. Quanto tempo em média demora o processo de regulação da responsabilidade? Depende da complexidade, depende da colaboração das partes, depende dos próprios advogados, depende de muitas situações. Mas demora seguramente muito mais tempo do que aquilo que devia demorar. E muitas vezes os tribunais
têm tendência a tratar burocraticamente, de forma burocrática, estes processos. Despachá-los quase de forma burocrática. Neste caso, se a Justiça tivesse sido mais célere na regulamentação deste processo de responsabilidade paternal, esta situação poderia ter sido evitada, não teríamos chegado a este extremo. Se houvesse coisas se tivessem sucedido coisas que não sucederam e não ter sucedido outras que sucederam, naturalmente que a situação poderia ter sido bastante diferente para melhor. Agora, havia sempre este perigo, porque o assassino, neste caso, ele estava armado. Ele foi armado para um encontro de uma criança de 4 anos com o seu pai. É uma das questões. Aliás, eu suscito como é que é na via pública. Estas coisas deviam acontecer com alguma reserva. O Tribunal devia tomar providências para que isto fosse numa instalações neutras. Porque é que o sogro foi lá? O que é que o sogro tinha lá? E foi com uma arma. Isso. O Tribunal da Relação considerou bem que havia aqui frieza de ânimo, havia aqui, como é que o Tribunal disse? Havia aqui uma especial censurabilidade. Sim, tem precisamente o acórdão da relação do com pessoas dessas, isto iria acontecer mais cedo ou mais tarde. Iria acontecer mais cedo. Quem vai para uma visita de um pai ou um filho vai comer e não hesita em disparar os 6 vezes, que é o número de balas que a pistola tinha. Ele disparou mais vezes, só que não tinha mais munições. Pois claro, ele disparou o máximo. Ele queria... Isto é terrível, percebe? Isto é terrível. Está a falar-nos de uma tragédia. Premeditação, crime premeditado. O Tribunal fala disso, privacidade. O próprio acórdão. Frieza de ânimo, não é premeditação. Se calhar, quem vai para um local destes, é legítimo pensar tudo. Com uma discussão, dos pais não se entendem, o sogro vai armado, o pai da mãe da criança vai armado para lá e mata com 6 tiros. Já havia ódios acumulados, ele devia ser afastado disso. Doutor Marinho, e, sobretudo, não devia estar agora com a criança. O engenheiro Celso Mendes trouxe-nos precisamente o acórdão e pediu-me no início deste debate para poder ler um trecho. Por isso, dou-lhe a palavra. Tenho aqui alguns pontos em que o doutor estava precisamente agora a falar. Eu vou começar a ler. O arguido foi para o encontro de entrega de criança menor, na altura com 3 anos de idade, com um revólver à cintura, carregado com 6 munições, oculto pelo vestuário. A vítima virou costas e tentou fugir, sendo perseguido pelo arguido na sua intenção homicida, e agora entre parênteses, sempre com a neta ao colo, efetuando mais 5 disparos, sempre a curta distância, sendo que 2 o atingiram pelas costas. Não é? Tem mais aqui. Foi o arguido para o local da visita da neta ao pai, munindo-se antes da arma, agido de forma pensada e sabendo que andava incompatibilizado com a vítima, tal como o doutor acabou de referir. Quem tem medo e receio evita encontros e não se arma para os mesmos, porque ele alegava ter medo do meu irmão. O arguido preparou-se revelando sentimentos de desforço. Ocorre, pois, o pressuposto legal para que possa dizer que o arguido causou a morte sem motivo futilmente. Isto é uma das qualificantes. Esta ausência de motivo revela especial censurabilidade e perversidade. A frieza de ânimo, em resposta ao que estava a perguntar há bocado, tem a ver com a preparação do crime. Não é que eles dizem? O agente age com frieza de ânimo quando seleciona os meios a utilizar na agressão, quando reflete na opção pelo meio mais adequado, repudiando o que menos probabilidade de êxito se lhe oferece de um ponto de vista pragmático, por ter em mente o que menos possibilidade de defesa representa para a pessoa da vítima, neste caso para o meu irmão. Este acórdão é muito importante. São decisões destas que nos fazem também acreditar na justiça. Porque, note, o Ministério Público, que é o titular em exclusivo da ação penal, fez a investigação toda e acusou por homicídio qualificado, que é uma pena de 12 a 25 anos. Um juiz, um colega da filha do homicida, veio logo tornar o homicídio simples. Percebe? É evidente, agiu muito bem, penso eu, o Tribunal da Relação, ao qualificar, porque ele foi para lá, foi de arma na mão, foi de arma à cintura. Foi de arma assim, portanto, ele escolheu, pensou levar a arma carregada, com as 6 munições.
Portanto, ele não ia lá com boas intenções, naturalmente. Isto ressalta da experiência da vida, da experiência que todos nós temos da vida. Estando aqui frente a frente com o irmão da vítima, que se sente, como já vimos e ouvimos, revoltado e indignado, o que é que enquanto bastonário da Ordem dos Advogados, tem para lhe dizer como mensagem de esperança? Porque obviamente que está... não acredita na Tenho-lhe a dizer e digo-lhe duas coisas. Uma crise de credibilidade na justiça. E digo-lhe duas coisas. A justiça vai-se fazer, não é para satisfazer os sentimentos das vítimas, nem dos pais. A justiça vai-se fazer em nome da sociedade portuguesa. Não é em nome das vítimas, é em nome da sociedade. Infelizmente, a vítima, já em nome dela, nem é sequer em nome da dor dos pais, que é imensa. Quem perde um filho assassinado desta maneira. Mas como é que vê o futuro deste caso? A justiça vai-se fazer... ainda não está marcada, apesar de ter considerado de caráter urgente. Deixe-me acabar. A justiça vai-se fazer o julgamento e a sentença para reafirmar o valor da vida humana. Para dizer ao homicida que não deves fazer, não devias ter feito isto, e por o teres feito vai-te ser aplicada uma pena. Mas também para dizer à sociedade que a vida humana é um bem essencial e que ninguém pode atentar contra ela. Primeira. A segunda é dizer-lhe a ele e aos seus pais que acreditem na nossa justiça. Apesar dela ser má, ter muitos defeitos, é a única que temos. E temos todos o dever de a melhorar, de lutar por ela, mas devemos acreditar nela. Criticá-la, sem dúvida, mas é pôr de parte qualquer ideia de justiça pelas próprias mãos ou de vingança. É a sociedade, é o Estado, é os tribunais que têm que fazer justiça neste caso. E, portanto, ter esperança na justiça. Ter esperança na justiça portuguesa. Como diz, eu sou muito crítico, como sabe, mas é a justiça que temos, tem muitos defeitos, mas também tem algumas virtudes. E esse acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra vem dar razão a isso mesmo, não é? Vem dar razão a isso mesmo. Para ter esperança. Devemos ter esperança. E devemos lutar todos para que a justiça melhore. Para que a justiça não seja apropriada pelos magistrados. Para que eles não façam a justiça que lhes apetecer, mas aquela que corresponde ao direito e à lei. Que respeitem a lei. E que não tenham uma justiça para eles e para os familiares e outra para os outros. Doutora, as reformas que estão previstas, que a Ministra da Justiça anunciou, poderão vir a melhorar neste aspecto a nossa justiça? Isto no que diz respeito ao alargamento, por exemplo, do tempo de prisão preventiva? Não. Vão piorar. Vão meter mais pobres na cadeia. Vão ser mais pobres que vão para as cadeias. Deviam era tomar medidas para encurtar o tempo de prisão preventiva. Isso sim. E fazer os julgamentos mais rápidos. Decidirem os recursos mais rapidamente. Isso é que deviam tomar medidas para isso. Agora, para alargar prazos de prisão preventiva de pessoas, algumas das quais até podem estar inocentes, não. Deve-se encurtar os prazos de prisão. O encerramento dos tribunais? Como? O encerramento dos tribunais. É uma vergonha nacional. É uma vergonha nacional isso. Os tribunais devem estar espalhados por todo o território nacional, seja nos grandes centros de Lisboa, Porto e das grandes cidades do litoral, seja em todo o país, no interior. As pessoas do interior têm direito a ter justiça lá, próxima deles. Têm direito a ter justiça nos seus concelhos, nos seus municípios. Não podem virar as costas ao povo do interior. Mas, infelizmente, aquelas luminárias que temos em Lisboa, aqueles inteligentes que temos em Lisboa, só se lembram do país na altura de ir fazer para lá uma espalhaçada para pedir-lhes os votos. O que é lamentável é que o povo lhes dê atenção e acabe votando neles. Porque isto reflete o desprezo que essa elite dirigente político, sobretudo de Lisboa, tem pelo resto do país, nomeadamente pelas zonas do interior. As zonas mais atrasadas e mais desprezadas do interior. Celso Mendes, sei que divulgaram um documento com a indignação perante a forma como este caso tem sido tratado. Porquê é que continuam a não aceitar a decisão do Tribunal, que decidiu que o arguido aguarda julgamento em prisão domiciliária com pulseira eletrónica? Em relação a essa revolta que no fundo sentimos, não é, por ele estar em casa... não aceitam esta decisão, não é? Não concordamos com ela, não concordamos. Porque, é assim, nós não queremos que o assassino que cumpra a pena antes do julgamento, antecipadamente, não é? Nós o que pretendemos sim é que o conflito familiar ainda existe, não é? Porque nós, no fundo, ainda não temos acesso e estamos a fazer tudo os possíveis, recorrendo à justiça que temos,
para poder estar com aquela criança. E nós temos receio que mais tragédias venham a acontecer. Portanto, a continuação da atividade criminosa, não é? Porque ele no fundo está em casa, mas ninguém lhe impede de sair. Ele, se quiser, sai e a polícia não tem possibilidade de fazer nada. E também o perigo de fuga, porque ele tem todas as comodidades, tem todos os confortos na sua luxuosa casa e tem todas as possibilidades de poder fugir. Mas, sobretudo, deixe-me repetir, e isto é muito importante. Ele não devia estar com a filha da vítima. Pois, nós não também entendemos que não, mas... Deviam retirar da criança. O homicida do pai da criança não devia estar a conviver. Deixa-me ouvir a opinião, José Eurico Santana. Como é que vês o caso? Não, eu gostava muito de chamar sempre um pouco aqui à seara que venho representar. Se as responsabilidades fossem partilhadas, o pai não tinha que ver a filha num parque de 2 horas. É um absurdo. Eu digo um pai, mas também quero dizer uma mãe não teria. Ou seja, nenhum dos progenitores, pai ou mãe, devem ser menorizados. E o direito de visitas, na maioria dos casos, é uma menorização de um deles. E é mau para a criança. Ou seja, não é forma de qualquer pai ou mãe conviverem com uma criança 2 horas por dia num parque público. Não é próprio por semana, peço desculpa. Por dia já seria pouco. Não é próprio para aquela criança. Veja o seguinte, muitas vezes as próprias escolas, por instrução do pai ou mãe que tem a guarda, impedem que o outro progenitor consiga acompanhar a educação da filha, saber se ela tem bom rendimento, se precisa, se alimenta. É um absurdo. Mais uma vez, e contrariamente à opinião do ilustre advogado que tem aqui ao meu lado, eu gostava que se cumprisse a lei, que as responsabilidades parentais fossem partilhadas. Temos cada vez, infelizmente, mais pais habilitados. Sabe que não pode ser igual, não pode ser igual. Não, Sr. Doutor, porque quando os pais não vivem juntos, tem que ser... a criança não pode passar a vida a viajar de uma casa para a outra. Não. Tem que ficar, obviamente, com um deles. O Sr. Doutor está-se a esquecer de um dado importante. Peço desculpa interrompê-lo, deixe-me só... É importante. Eu vou-lhe dar um exemplo. A maioria das mães ou vai trabalhar ou não tem condições para ter a filha. E aquela criança viaja para a casa de alguém, de uma ama, viaja para a casa dos avós, viaja, Sr. Doutor. Veja uma coisa. Esta não é a minha opinião. Eu, com humildade, lhe digo, são estudos sociais seríssimos. Ou seja, aquela criança tem um drama, infelizmente, num momento em que aquela relação não deu certo. Esse é um momento de drama na vida daquela criança. Acima de tudo. Mas veja que depois a mãe, se vai ficar com ela, tem que ter condição financeira. Senão vai deixá-la em casa dos avós maternos. Ou seja, essa questão da partilha de residências, Sr. Doutor, as condições financeiras devem ser asseguradas pelos cônjuges, pelos progenitores, de acordo com as capacidades de cada um. De cada um e proporcionalmente. Se o pai tiver mais, deve pagar mais, para que se a mãe ganhar mais, deve contribuir. Mas não era isso que eu estava a falar. Era no sentido de dizer que a criança não pode viver em 2 ambientes. Infelizmente, a partir da separação, ela é confrontada com isso. É melhor ela conviver alguns dias com o pai e com a mãe do que conviver só com a mãe ou só com o pai e com a esfera familiar próxima. Veja o absurdo que está a acontecer com esta gente, que os tios, os avós paternos, estão impedidos de ver aquela filha. Nem há ambiente. Esta gente se for tocar os avós paternos estão impedidos de a ver. E o avô materno, que matou o pai, que assassinou o pai, está a viver com ela. Isto é anacrónico. Isto é absolutamente absurdo na nossa justiça. O que é que se passa com a justiça portuguesa, Sr. Não me obriga a repetir-me. O Sr. escreveu esta semana no Jornal Diário que a nossa justiça vive na selva legislativa. Sim, as leis estão sempre a mudar. No Jornal Diário, foi no Jornal de Notícias, aqui do Porto. No Jornal na sua crónica semanal. Sim, a crónica da segunda-feira. Vive uma selva, as leis estão sempre a mudar, sempre a mudar, sempre a mudar. Cada governo que entra muda as leis todas do anterior, o anterior mudou a dos outros e assim sucessivamente. E isto não permite que exista uma coisa que é absolutamente essencial para a boa administração da justiça, que é a jurisprudência. Sabe, nenhuma lei é perfeita. Nenhuma lei é perfeita. E a maioria delas até são más. Mas as leis más acabam por possibilitar a boa administração da justiça pela tarefa que os tribunais vão fazendo ao longo de anos no aperfeiçoamento das leis, na sua interpretação, na captação do seu genuíno sentido normativo, na sua adaptação ao direito. Qual é o papel dos advogados? Ora bem,
na melhoria da nossa situação. Porque é justamente... É um papel insubstituível, porque é justamente através dos contributos dos advogados, enquanto representantes das partes, que interpretam as leis de acordo com os seus interesses, que vai levar a que os tribunais, sobretudo os tribunais superiores, façam a captação desse sentido normativo das leis, que vão aperfeiçoando. Uma lei torna-se, uma lei má, pode-se tornar uma lei boa ao fim de 5, 10, 15 anos. E aí... Aqui em Portugal não duram isso. Para terminarmos duram 2 anos ou 3. Este debate, muito rapidamente, tem fé que este caso se resolva muito rapidamente? Tenho fé, tenho esperança e quero ver isso acontecer. Muito obrigada pela sua presença, muito obrigada por terem estado presentes neste debate. Este é apenas mais um caso de uma justiça acusada de ser lenta e ineficaz. O Presidente da República já apelou a uma mudança e a Ministra da Justiça já prometeu uma reforma. Até para a semana.